Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje o meu convidado é uma figura que marca a história da TV Zimbo, pois foi o primeiro convidado da grande entrevista do programa Cara a Cara, que foi emitido aqui na televisão, que mudou a televisão no dia 16 de dezembro de 2008. Repito, 16 de dezembro de 2008, estávamos praticamente há 2 dias de emissão, o primeiro canal privado no espaço mediático angolano nasceu no dia 14 de dezembro de 2008, um domingo, e numa terça-feira, 2 dias depois, portanto, a 16 de dezembro de 2008, estávamos em estúdios com o professor Francisco Queiroz. Era, na altura, o homem que estava a coordenar a revisão de todo o Código Mineiro, de toda a legislação mineira, uma tarefa que foi incumbida pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E foi sobre esse tema, a legislação mineira, que nós falamos aqui na TV Zimbo pela primeira vez no dia 16 de dezembro de 2008. Tem um regresso a esse passado histórico da TV Zimbo. Professor Francisco Queiroz, é um prazer tê-lo aqui. Naquela altura era assessor do Presidente da República para os assuntos políticos e parlamentares, estava a coordenar a Comissão para a Legislação Mineira. O Presidente da República, naquela altura, queria que o dossiê estivesse pronto 6 meses depois, e foi nessa altura que o professor Francisco Queiroz veio à TV Zimbo. Tem memória do que disse aqui na TV Zimbo há 15 anos? Tenho, perfeita memória. Creio que foi mesmo nesta sala que as coisas aconteceram. Na altura era... Na altura era Estúdio 2. Era Estúdio 2, né? E tenho muito orgulho desse momento. Realmente uma estação nova que está a marcar um espaço diferente de afirmação da liberdade de expressão, de imprensa, etc. Então, nessa altura, eu era secretário do Presidente para os assuntos políticos e parlamentares. Era assim que se chamava na altura. Mas, por causa da minha formação jurídica, da minha relação com a academia, e também porque eu, durante 2 anos, os 2 anos antes de ser secretário, eu era consultor do Presidente da República, ou seja, consultor da Casa Civil do Presidente da República. E esse estatuto de consultor permite que as pessoas possam exercer atividade privada. E eu sempre fui advogado, não é? Depois de concluir a licenciatura, e dediquei-me à advocacia nesses 2 anos, enquanto consultor. E fui advogado de empresas do setor mineiro nos diamantes. E aí conheci bem o setor. Então, por causa dessa relação, quando eu me tornei secretário do Presidente, o Presidente achou, através do então secretário para os assuntos económicos, o Dr. Archer Mangueira, que eu seria a pessoa indicada para trabalhar na revisão da legislação mineira. A ideia, inicialmente, era apenas rever a lei de Minas. Mas depois de eu e a minha equipa, uma boa equipa, devo dizer aqui, o atual ministro Diamantino fazia parte da equipa, e outros. Então, depois de fazer... Acho que na altura ele era presidente do Conselho de Administração da Ferrangol. Da Ferrangol. Eu não sei se já era da Ferrangol. Na altura parece que estava porque mais... na semana seguinte ele veio também à TV Zimbo. Também, não é? Está bem. Veio nessa qualidade. Ok. Então, pronto, ele estava já ligado à área. Então, fizemos o diagnóstico e vimos que não bastava alterar ou melhorar, remendar, se quisermos, a lei de Minas. Era necessário, de facto, fazer um trabalho mais profundo. E, para além de um código robusto do setor mineiro, era necessário também ver a estratégia para o setor mineiro. Foi aí que nasceu o Planagel, porque nos briefings que eu fazia, para o Presidente estar informado da evolução, eu disse-lhe uma vez que não bastava que nós fizéssemos uma lei boa, era necessário que tivéssemos uma estratégia que tivesse em conta o potencial mineiro do país, tínhamos que conhecer o potencial mineiro,
para podermos programar a exploração dos recursos minerais ao longo de muito tempo para frente. Portanto, teríamos que ter uma visão de longo prazo. E então propus que fizéssemos um levantamento aerogeofísico de todo o país. Nasceu assim o Planageo. Portanto, a estratégia engloba a parte legislativa, o Código Mineiro, a parte do conhecimento geológico mineiro do país, através do Planageo, e a parte da reorganização do sistema de licenciamento, que estava muito desorganizado, acho que ainda está, mas no tempo depois em que eu me tornei Ministro da Geologia e Minas, tentei, aplicando essa estratégia, melhorar. Portanto, é esse o contexto do Código Mineiro. Mas, professor Francisco Queiroz, vamos regressar ao tempo desta primeira grande entrevista aqui na TVzinho. Vamos ver como é que o professor Francisco Queiroz respondeu à minha primeira pergunta. Professor, o ambiente macroeconómico é favorável a estes investimentos que Angola tem estado a fazer em diversos setores da nossa economia? É, sem dúvida. Não só agora, neste período que é posterior à crise, se assim se pode dizer, mas desde o momento em que Angola passou a viver um período de paz. Na verdade, o principal capital, né, da Angola no domínio do desenvolvimento tem sido o fator paz. E, portanto, faz sentido dizer-se que Angola está com um programa de desenvolvimento arrojado, como referiu, mas sustentável, né? Porque assenta em bases próprias, com um programa coerente, com metas de desenvolvimento também realistas e com estratégias corretas, do meu ponto de vista. Portanto, é de facto um momento bom para se investir em Angola, não só do ponto de vista do investimento público, mas também do ponto de vista do investimento privado, como aliás tem sido constatado nos últimos tempos. Pois bem, o professor conhecia bem os cantos da casa, porque o professor Francisco Queiroz, a data desta entrevista, estava no Palácio com o presidente José Eduardo dos Santos e confiava-lhe vários dossiês. Aliás, foi também assessor económico, mas também assessor diplomático do gabinete do Presidente da República naquele período. Bom, não assessor, nem secretário, mas assistente diplomático. Assistente diplomático. Exatamente. Do gabinete do Presidente da República. Exatamente. Eu trabalhava na Secretaria para os Assuntos Diplomáticos, né? E isso foi um período longo, foi o mais longo, desde 1986 a 2002. Depois de 2002 a 2004, consultor. E nessa altura, como assistente diplomático, eu trabalhei nos principais dossiês diplomáticos daquela altura. Estamos recordados que a guerra tinha duas principais frentes. A frente militar, né? Foi nessa altura, já no final, que aconteceu a Batalha do Cuito de Cuanaval, que ditou o final da guerra e a vitória de Angola sobre a África do Sul, etc. Mas houve também uma frente diplomática muito forte. Estamos recordados daquelas ações que se faziam junto dos Estados Unidos, né, que eram um fator a ter em conta e principal neste conflito. Enfim, e culminaram com os acordos de Nova Iorque a 22 de dezembro de 88. Exatamente. E todo o ambiente que se vivia na altura era necessário criar as condições para que, diplomaticamente, Angola obtivesse o apoio que necessitava para conquistar a opinião pública internacional e os principais players daquela altura na Guerra Fria. Então, a frente diplomática foi muito importante. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa frente durante esse período
1986 a 2002. Podia ter sido Ministro das Relações Exteriores, mas o Presidente da República de então optou por Ministro da Geologia e Minas. É verdade, optou por essa missão, né? Mas como herança, digamos assim, do período diplomático, eu tornei-me embaixador. Eu sou embaixador de carreira. De carreira diplomática. Exatamente. Foram muito tempo, muitos anos, e também trabalho demonstrado. E depois acabei por ir para a Geologia e Minas como meu primeiro cargo como ministro. Acho que tem muito a ver com o facto de ter coordenado essa comissão. Mas quais eram os grandes desafios do Ministro da Geologia e Minas naquela altura? Eram grandes mesmo. Porque já tinha o Código Mineiro? O setor sempre foi um setor um pouco, digamos, marginalizado do governo. Apesar do seu potencial, da riqueza. Apesar do potencial, apesar do grande interesse que depois o Planagel veio confirmar, não era um setor que estivesse na agenda de topo da governação, né? Portanto, tinha os diamantes, né? Os diamantes também sempre muito desorganizadamente a serem explorados, um setor informal também muito forte, aí, a produção artesanal, e os grandes projetos mineiros no domínio dos minerais ferrosos, dos minerais de cobre, de ouro, de ferro, etc., esses não estavam a surgir. E era necessário fazer com que eles surgissem. Mas não surgiam porque os grandes investidores, aqueles que são a referência mundial, não se sentiam atraídos pelo mercado angolano. Exatamente porque a legislação não era favorável. Eles tinham, noutros mercados, condições muito mais favoráveis, sobretudo o domínio fiscal e também a regulação de um modo geral. Então, o Código Mineiro visou criar esse ambiente regulatório mais favorável para a atração do investidor mineiro de ponta, aqueles que são a referência, né? Então, esse era um dos grandes desafios. O outro era a organização interna, né? Porque os diamantes, apesar de estarem a ser produzidos com toca produzir praticamente 80%, 90% da produção, e as outras minas diversas, o restante, não estavam a contribuir para o Orçamento Geral do Estado através dos impostos. Havia que mexer nisso. Essa parte eu não consegui, de facto, mexer e organizar, porque depois, durante a minha governação, a minha gestão do setor, eu desliguei-me um pouco daí. Mas também muitos interesses à volta, não é? Bom, é algo que de facto é um pouco delicado de falar, mas eu falei diretamente com o presidente José Eduardo, que era melhor eu ficar com o Planagel e com as outras áreas críticas do setor. E os diamantes então ficarem com a Indiama e o próprio presidente a conduzir, e ficou assim, ele compreendeu e disse que sim. E então foi feito esse arranjo. Professor Francisco Queiroz, de qualquer modo, o professor inicia o seu curso, a sua licenciatura em Direito, aqui na Faculdade de Direito Agostinho Neto, em 1979, conclui em tempo útil, em 1984, e possui também um mestrado em Jurídico e Económicas pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal. Naquela altura, entendia que o mestrado podia catapultar, digamos, o senhor para outras frentes, uma vez que naquela altura os desafios eram imensos. O Presidente da República tinha a frente militar, tinha também a frente político-diplomática, mas o Presidente estava a juntar as duas coisas, digamos, num homem só. Porque o Dr. Francisco Queiroz está ligado a essas duas vertentes, como aqui sublinhou, mas acha que foi importante, digamos, a formação jurídico-económicas. Tanto quando sei, naquela altura, fez um estudo, inclusive, sobre a quichiquila, digamos, estava muito na moda entre nós para poder melhorar os nossos rendimentos. Achou que podia ser muito mais útil ao governo da época? Sim, sem dúvida. A formação diferenciada a nível de pós-graduado é sempre muito necessária.
E depois sempre estive ligado à docência. Era quase uma obrigação fazer formação pós-graduada. Eu fui diretor da Faculdade de Direito de 1986 a 1991. Uma das medidas que eu tomei na Faculdade de Direito foi exatamente substituir a cooperação externa por docentes nacionais. Eu recrutei os colegas que estudaram comigo e que eu conhecia, tinham excelentes notas, então recrutei-os para darem aulas. Mas um compromisso que eu assumi foi criar condições para que todos fizessem os cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramentos. Criei as condições com as universidades de Lisboa. Na altura, a Faculdade de Direito era dirigida pelo atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, com quem arranjei este contrato de cooperação com a Faculdade de Direito, com Coimbra, com a Universidade de São Paulo, no Brasil, e eu queria ir também para a Lomonosov de Moscovo. Mas chegado lá, disseram-me que não, tinha que ir para a Patrícia Lumumba, e então não quis ir para a cooperação com a Patrícia Lumumba. Então, criámos as condições. Não queria porque em termos curriculares era inferior? Não me parecia que fosse uma universidade que estivesse, digamos, dentro daquela linha que se pretendia para a Faculdade de Direito. Mas estava mais voltada para estudantes estrangeiros, fundamentalmente africanos. E digamos que a informação que existia em termos de qualidade mesmo do ensino não eram muito favoráveis, né? E o ensino do direito também tem algumas particularidades que é preciso atender. Então, eu conhecia Lomonosov porque tinha feito uma visita antes, enquanto estudante, num festival da Juventude de Estudantes em que eu participei, e fomos lá a Lomonosov e fiquei muito bem impressionado. Mas disseram que não, pronto, não fomos. Mas então, fui enviando as levas de estudantes para fazer o mestrado. Eu próprio também fiz parte dessa leva, né? Fui fazer o mestrado a Lisboa, outros foram para Coimbra, como é o caso do Rui Ferreira, o Raul Araújo, o Eduardo Sambo, a Elisa Rangel ficou comigo em Lisboa, enfim, bastantes que fizemos o mestrado e alguns prosseguiram para fazer o doutoramento. E então, é dessa gente que recrutei para a docência, que depois se diferenciou e continua a dar aulas. E eu também tenho que cumprir esse objetivo de formação para poder continuar a dar aulas. Então, regresso com o mestrado e a ideia, de facto, era prosseguir o doutoramento. Mas, posto aqui, fui confrontado com esse desafio o Presidente convidou-me para ser secretário do Presidente. Bom, as coisas complicaram-se um pouco e já não prossegui os estudos. Mas essa formação pós-graduada, também devo confessar, pareceu-me mais ou menos suficiente para aquilo que eram as necessidades do mercado na altura. Eu estava ligado não só à docência, mas também à advocacia. Então, isso foi o que fez com que eu não progredisse. Foi útil, foi muito útil mesmo. Fiz uma dissertação sobre economia informal e isso fez com que o interesse da economia informal aumentasse no país. Quando eu regressei, as pessoas, os órgãos de comunicação social queriam que eu falasse e foi assim que falei da experiência da Quichiquila. Então, e depois outras, né? A origem, as causas da economia informal, que as pessoas em geral não conheciam, e dei a conhecer. E, enfim, hoje temos uma visão da economia informal muito influenciada por essa realidade, porque eu escrevi depois um livro, publiquei, claro, etc. Então, isso tudo teve a ver, penso eu, com a escolha para depois exercer cargos que têm a ver mais com a economia do que propriamente com o direito, que é o caso do cargo de Ministro da Geologia e Minas. Bom, além disso, também participei em muitas comissões para a elaboração da legislação económica, visando a
alteração do regime de economia centralmente dirigida para uma economia de mercado. As principais leis da economia de mercado passaram por comissões que eu estive a coordenar. O Presidente nomeou-me para coordenar a primeira comissão para a elaboração da legislação para a economia de mercado. As primeiras leis sobre investimento privado, que era investimento estrangeiro na altura. Estávamos em meados de 80 e a preparar-nos para a adesão ao Fundo Monetário Internacional. Exatamente, já estávamos, digamos, a entrar para a época de 90, 91. Havia naquela altura, em 88, o CEF. Foi o senhor que, digamos, que contribuiu para que o Presidente da República convidasse os economistas húngaros para trabalharem nesse projeto? Exatamente, para chegar à economia de mercado? E fizeram um programa, elaboraram aquele programa, o CEF, que era correto. Já tinha uma visão muito alinhada com aquilo que seriam as transformações que vieram a concretizar-se. Nós ainda tínhamos algum receio, esses que trabalharam no programa foram mal vistos na altura, o partido não gostou muito, mas a história veio a dar-lhes razão. Então, em 91, alterou-se o regime. Ainda tem memória de quem estava consigo nessa comissão? Zé Cerqueira, por exemplo? António Henriques? O Zé Semedo também. Zé Semedo. O Zé Semedo também trabalhou comigo nessa comissão. Mas no CEF eu não fiz parte. Quem fez Dr. parte Nelson. O Dr. Nelson. O Bonavena. Não. O Bonavena foi meu colega na faculdade. Não, mas eu refiro-me na comissão, no CEF, com o professor Nelson, acho que foi ele funcionário do Banco. Sim, Nacional. Exatamente. Ele e outros do Banco Nacional. Exatamente. Eu trabalhei muito com funcionários do Banco Nacional, também aquele que foi o diretor do gabinete jurídico, um grande jurista, acho que está na reforma agora. Eu lembro Zé Cerqueira, Mário Nelson, acho que António Guterres chegou a estar aqui naquele período como consultor. Sim. Toda aquela gente que estava na altura na banca, no Banco Nacional e no Ministério das Finanças, né, trabalharam na reforma da legislação económica. Né, e alguns colegas também da Faculdade de Direito. Mas o Presidente Eduardo Santos estava consciente que era, naquela altura, necessária, era já imprescindível a transição para a economia de mercado? Não, naquela altura já havia sinais de que as coisas iam mudar. A lei das empresas públicas era aquela que estava a precisar de mais reforma, porque as empresas públicas tornaram-se num sorvedouro do dinheiro público e havia que alterar. O CEF chamou a atenção para isso. Então, a primeira lei a ser revista foi a das empresas públicas, numa perspectiva já de alterar o conceito. Né? Deixaram de chamar UEs, passaram a chamar-se empresas públicas. Unidades Económicas Estatais. Unidades Económicas Estatais. Em 1991, quando se dá-se a queda do Muro de Berlim, etc., e as reformas, Angola já estava, digamos, no caminho da reforma, quando vem a queda do Muro de Berlim. Né? Novembro de 89. 89. Em 91, vem a alteração do regime, por causa da evolução da situação militar, política ou diplomática, etc., levou à alteração do regime para a economia aberta e para o regime multipartidário. Então, aí colocou-se de forma mais premente a necessidade de adaptar a legislação económica àquilo que eram os princípios da Constituição, a lei constitucional aprovada em 1991, né, para permitir o multipartidarismo e a economia de mercado, e que depois foi aperfeiçoada em 1992. Então, com base nesses novos princípios constitucionais do poder político e da economia de mercado, havia necessidade de criar toda a legislação, sobretudo económica, que estivesse em consonância com os novos princípios.
e eu fui o coordenador da comissão que criou grande parte dessa legislação, nessa altura. Então, terá sido isto, digamos assim, tudo conjugado, que levou a que eu depois assumisse funções na área económica. Pois bem, professor Francisco Queiroz, vamos fazer aqui uma curta pausa, já voltamos. Estamos a recuar no tempo, porque juntos fazemos história. Estamos hoje com aquele que foi há 15 anos o primeiro convidado do programa Cara a Cara. Na altura estava à frente de uma comissão que visava a revisão do Código Mineiro. O Dr. Francisco Queiroz depois tornou-se Ministro da Geologia e Minas e vale dizer que serviu já dois presidentes da República, José Eduardo dos Santos e João Lourenço Navios, que entre 2017 e 2022 foi Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Hoje é também uma referência da literatura, porque é escritor e poeta com obra publicada, e disso que nós vamos falar na segunda parte desta grande entrevista. Hoje, cara a cara com Francisco Queiroz, o homem que no dia 16 de dezembro de 2008 inaugurou a primeira grande entrevista aqui no nosso espaço, cara a cara. Então, um curtíssimo intervalo, não sai daí. E voltamos à conversa com o professor Francisco Queiroz. É a grande entrevista da TV Zimbo. Nascemos no dia 16 de dezembro de 2008, 2 dias depois do início das emissões da TV Zimbo, à data, o primeiro canal privado da televisão angolana. O professor Francisco Queiroz, decorridos 15 anos, hoje é também um escritor, poeta com obra publicada. Francisco Queiroz, vulgo F. Chicongo. É verdade. Quem é essa figura hoje da literatura? F. Chicondo é o nome da minha avó. A minha avó paterna chamava-se Albertina Chicondo. Mas nós não levamos o nome dela por preconceitos raciais daquela época. O meu avô português teve os filhos com a minha avó, o meu pai e os meus tios, mas no registro puseram o nome do meu avô ao meu pai e aos meus tios, mas recusaram-se pôr o nome da minha avó. Mais do que isso, disseram que ela era incógnita. É assim que aparece na documentação portuguesa da altura. Filho de mãe incógnita. Veja se isto é possível. Uma barbaridade. Então, isso impediu que nós, os descendentes, tivéssemos o nome da minha avó. Então, quando eu comecei a escrever e tal, e depois a publicar, decidi assumir o nome da minha avó. Chicondo, ela chama-se Albertina, eu pus F. Chicondo. Então, essa é a história do pseudónimo literário, uma honra à memória da minha avó, que era uma advogada tradicional. Estamos a falar de uma figura que nasceu há 72 anos no Cuito, Bié, 7 de junho de 1951. Tem memória da época em que nasceu no Cuito, Bié? Sim. Bom, eu nasci no Cunge. Cunge é o lugar onde está hoje a estação de comboio, que é a Gara. E nasci na Gara porque os meus pais, quando a minha mãe começou a ter os sinais de parto, saiu do local onde vivíamos, que era no Cunhinga, né? Ali no município não, na comuna, hoje comuna do Cunhinga, Dandau, que é o de Chimboto. Então, íamos para o Cuito, para Silva Porto, na altura, para a maternidade. Mas houve uma pequena paragem no Cunge e eu decidi nascer aí. Quer dizer, quando a minha mãe dormiu ali, preparar-se para no dia seguinte ir para a maternidade, bom, calhou ter nascido ali. E depois vivi sempre nessa comuna do Cunhinga, que na altura se chamava o Voga, e nas Mupas, e depois resgatei esse nome Mupas para um empreendimento que hoje existe aí, muito interessante. E, bom,
E até aos 15 anos de idade, eu sempre estive ali. Fiz os estudos primários no Cunhinga, né, até a quarta classe, e depois fui para o Cuito, estudei nos Maristas, a quarta e admissão, antigamente havia admissão, passei depois para o primeiro ano do círculo preparatório, o segundo ano depois engasguei um pouco ali e o meu pai transferiu-me para um seminário. Então essas são algumas memórias que eu tenho desse período. Depois dos 15 anos, contraí uma doença pulmonar no seminário onde eu estive a estudar. Quando saí dos Maristas, fui para o seminário. Então o regime lá era, depois o frio, as condições, etc. Contraí uma doença, deixei de estudar. E nessa altura o meu pai também mudou-se com a família toda para Malange. Eu tinha 16 anos já e o meu pai então pôs-me a dirigir os negócios da família lá. Então fiquei desde os 16 até a altura em que fui para a tropa colonial, na altura. Que tipo de negócios? Né? Que tipo de negócios? O meu pai tinha uma fazenda de algodão na Baixa de Cassange. E também tinha caminhão e fazia transporte, fazia fretes, etc. E eu cuidava muito dessa parte da agricultura, fazer a colheita, enfim, tratar desde a sementeira até o tratamento, depois a colheita, depois levar para o Chandel, onde estava a fábrica de descaroçamento do algodão, tratar com os bancos, tratar com os fornecedores. Eu fazia isso desde essa altura. A data dos acontecimentos do 4 de janeiro de 61, os tristes acontecimentos na Baixa de Cassange com os agricultores. É muito anterior. Pois tinha 10 anos naquela altura, mas quando chega a Malange encontra essa atmosfera? Ainda existiam. Isso acontece nessa altura, ainda não estávamos lá, mas ainda encontramos vestígios, porque isso aconteceu numa localidade chamada Moanha. Não, Moanha é Sola, em Quimbundo. E nós mostraram-nos o lugar onde havia uma vala comum, onde estavam enterrados algumas pessoas que fizeram resistência nessa altura, né? Porque havia aquela política portuguesa de entregar o setor do algodão a Cotonanga. Cotonanga era uma empresa... De capitais belgas e portugueses. Exatamente, tinha um monopólio da compra de todo o algodão. Então ela forçava os camponeses a produzirem ao preço que ela definia. E era um preço irrisório, né? E os camponeses trabalhavam de modo muito forçado. E revoltaram-se. Não nos esqueçamos que aquela zona está na zona dos Imbangalas. Imbangalas toda aquela zona da Baixa de Cassange. Muito rebeldes, resistentes, em termos de não deixarem que se pusessem o pé em cima, né? Então, é um povo que, de facto, merece uma referência muito importante na história de Angola. Então, isso aconteceu ali, antes mesmo do 4 de fevereiro. Sim. Foi em janeiro, 4 de janeiro. Então, eu tive a ocasião de tomar contacto com essa realidade, né? E ver onde as coisas aconteceram, num lugar onde aconteceu a primeira vez que houve mesmo tiroteio e as pessoas tombarem e serem enterradas ali mesmo. E, professor, em que circunstâncias é que chega a Luanda? Bom, eu chego a Luanda porque quando atinjo a idade para o cumprimento do serviço militar obrigatório, na altura, isso era no ano em que se fazia 20 anos, e foi no ano de, portanto, 1971. Eu, durante o tempo em que estive a trabalhar com o meu pai, sempre tive o desejo de continuar os estudos. Eu adquiri consciência de que sem estudos eu não conseguia fazer muito na vida. Então, quando sou mobilizado para o serviço militar obrigatório, uma coisa que eu decido é continuar os estudos, porque no serviço militar, naquela altura,
havia a possibilidade de fazer os ciclos, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, no final de cada ciclo. As pessoas de idade maior, né, podiam assumir isso desde que tivessem o preparo adequado para fazer isso. E eu fiz. Fiz a recruta no AMBO, no antigo R20 ou 21. Depois fiz a tropa toda aqui no Hospital Militar, em Luanda. Vim transferido de lá para aqui, por minha escolha, porque fui um dos melhores classificados durante o período da minha formação como amanuense. Então, pude escolher para onde vir. E vim para o Hospital Militar aqui. E aqui no Hospital Militar trabalhei com o professor Fernando Oliveira, na mesma secção de Justiça. Então, aí foi onde tomo o primeiro contacto com as questões da justiça. E realmente gostei muito de trabalhar. Eu fazia investigação, formava processos dos doentes que vinham das frentes de combate para ficarem ali, as causas, etc. E, bom, foi um trabalho que, de facto, me sensibilizou bastante. Isto já aqui em Luanda, portanto, e quando vem o 25 de Abril, em 2074, todos nós... 1974. 1974, não é? 25 de Abril. 25 de Abril. Nós, angolanos, estávamos na tropa, fomos compulsivamente reformados. Reformados não, saímos, porque não podíamos continuar, né? Licenciados à reforma. Exatamente. Não era reforma, não. Bom, mas saímos compulsivamente, todos, né? Bom, e eu já estava a estudar, continuei a estudar, mas não concluí os estudos para poder ingressar para a faculdade. Para a faculdade é o ingresso, mas fazendo 1 ano zero. Não tinha ainda o 7º ano, que era o que se exigia na altura, apesar do grande esforço que eu fiz para poder fazer o famoso 7º ano dos liceus. O famoso 7º ano. Não concluí, bom, mas depois fiz o ano zero e fiquei bem classificado e ingressei para a antiga Faculdade de Ciências Jurídicas e Administrativas daquela altura. Da Universidade de Angola. Da Universidade de Angola. Fizemos 1 ano, aí, entretanto, dá-se o 27 de maio, eu sou apanhado nessa altura e alguns colegas meus também. Enfim, depois é aquela história toda de termos ido todos para a recruta na Escola Comandante Arguelles, né? E aí foi uma história um pouco complicada. Né? Ainda bem que toca nessa questão do 27 de maio, professor, porque serviu 2 presidentes da República até agora. José Eduardo dos Santos deixou a sua marca no Planageu e serviu o presidente João Lourenço entre 2017 e 2022 como Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e temos este projeto, a Cificop, que visa a reconciliação. O professor tem noção da responsabilidade, da importância, digamos, e do papel que desempenhou, digamos, em todo este processo que decorre, uma vez que visa, digamos, criar condições para que todas aquelas memórias, digamos, ligadas aos crimes políticos cometidos entre 75 e 2002 possam, digamos, dormir descansados, se quisermos. Como é que o professor, agora estando de fora, digamos, observa este projeto do Cificop? Pois, eu creio que está a correr bem. Já está numa fase bastante adiantada que é da entrega das ossadas às famílias. Então, já passamos por uma fase que começou pela sensibilização e de alinhamentos, sobretudo no mesmo objetivo da reconciliação. Mas isso tudo tem origem ainda no período em que eu não era Ministro da Justiça. Eu era secretário do Presidente para os Assuntos Políticos e Constitucionais e uma vez o Presidente José Eduardo chamou-me para estudar a questão
da transição dos regimes. Está a ver? Aquilo que se passa um pouco também por outros países que tiveram essas alterações. Na altura havia uma preocupação que tinha sido apresentada pelo Dr. Isaías Samakuva, que era o presidente, Era o presidente da UNITA. ele estava preocupado exatamente com as questões da transição, né? E o presidente achou a ideia pertinente e tal, chamou-me para estudar isso e depois apresentar ideias. Eu fiz pesquisas, estudei o Brasil, né, porque houve a transição da ditadura para a democracia, estudei o Chile também, estudei a experiência da África do Sul e uma outra experiência. E fiz, de facto, uma proposta que já tinha, digamos assim, os primeiros sinais de que devíamos fazer algo com essa tónica, mas relacionado com os nossos próprios problemas. Não já naquela perspectiva que foi apresentada inicialmente e que preocupou o Presidente, mas numa perspectiva já um pouco mais ampla, englobando os conflitos políticos nacionais. Mas a coisa morreu. Morreu, não teve andamento, não sei bem porquê, eu fiz um paper que eu tenho até agora, mas não avançou. Depois de eu ter sido nomeado Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, já pelo Presidente João Lourenço, houve uma altura em que estávamos a trabalhar numa estratégia nacional de direitos humanos. Eu sempre vi os direitos humanos como algo que tem dois lados. O lado bom e o lado político. O lado bom tem as grandes referências dos direitos, os direitos essenciais que o ser humano tem, e todo aquele conjunto de aspectos que devem ser protegidos da dignidade humana. E isso consta da Carta dos Direitos Humanos, aprovada em 1945 nas Nações Unidas, a Carta Universal dos Direitos Humanos. 48. 48, né? Bom, mas há também o lado político dessa questão. Eu, enquanto Ministro da Geologia e Minas, tomei contacto direto com isso. Quer dizer que os direitos humanos podem ser usados politicamente para este ou para aquele fim, né? E eu vi quando estivemos a discutir a questão do processo Kimberley. Angola foi presidente uma vez no mandato e havia que discutir, que eleger o vice-presidente. E o vice-presidente que se candidatou foram os Emirados Árabes Unidos. Ora, os Emirados Árabes Unidos tinham todas as condições para serem o vice-presidente e depois automaticamente tornarem-se presidentes. Acontece que eles estavam a criar a rota do diamante a partir de África para passarem pelo Dubai e então estenderem-se para o comércio internacional dos diamantes, prejudicando a Antuérpia, que sempre foi a capital do diamante. Isso desagradou aqueles que, enfim, que perdiam com o negócio. Para derrubarem os Emirados Árabes Unidos, trouxeram a questão dos direitos humanos. Eu vi que aquilo foi um uso político, né, de um aspecto tão importante que é o dos direitos humanos. E, de facto, numa primeira abordagem, não passaram e vieram a passar mais tarde. Isso alertou-me para a necessidade de termos cuidado na maneira de como gerir os direitos humanos em Angola. Nós podemos ser vítimas, como outros países foram, de, a pretexto de direitos humanos, poderem-se assumir atitudes políticas menos boas para Angola. Então, propus-me realizar uma estratégia de gestão dos direitos humanos que tivesse em conta
os nossos próprios interesses e que as avaliações que se fizessem sobre os direitos humanos em Angola fossem, sobretudo, a partir de dentro, a partir dos próprios angolanos, nós próprios, está a ver? Uma visão endógena. De modo a que quem viesse de fora para fazer juízos, e às vezes os que vêm de fora não têm legitimidade, às vezes nem moral, né? Porque têm um histórico que não lhes permite fazer isso, e encontrariam internamente condições em que nós próprios fazíamos isso. E a estratégia foi definida, foi levada à aprovação e hoje está aí. É também algo que ficou. Mas ao abordarmos a estratégia, houve necessidade de ver as questões que internamente poderiam carecer de abordagens adequadas. Uma delas era o 27 de maio. Então foi assim que surge a ideia da abordagem do 27 de maio no quadro da Estratégia Nacional de Direitos Humanos e depois com essa ligação àquele passado, mais, digamos assim, de ligação muito remota àquilo que era a ideia que já vinha de trás. Mas o professor tem respostas para as famílias que não concordam, digamos, com este plano, uma vez que há famílias, digamos, com alguma reputação no meio, famílias tradicionais de Luanda que viram os seus familiares desaparecidos em 77 e que não concordam com a forma como o governo gizou, embora na Comissão estejam, digamos, entidades pertencentes a várias tendências políticas, digamos, do país. Pois, num processo como este é natural que não haja unanimidade. Né? É natural que hajam vozes discordantes e posso dizer que no princípio havia claramente uma divisão, uma ruptura em que de um lado estão os que não querem e do outro lado estão aqueles que, bom, estão a tentar. A Civicop serviu para juntar todos à mesma mesa e discutir, tocando nos aspectos mais quentes e que eram tabu até aquela altura. E gerou-se um clima, um ambiente muito favorável a olhar para o fenómeno na perspectiva da reconciliação, em vez de na perspectiva da condenação deste ou daquele. Né? O discurso passou a ser, né, pelo menos em grande medida, voltado para a reconciliação, retirando espaço a muitos que queriam identificar pessoas, responsabilizá-las. O dedo acusador. O dedo acusador. Falou-se até em tribunal internacional, etc. Bom, que era muito complicado ter essa abordagem, porque tem que se analisar como é que as coisas também começaram, porque que evoluiu dessa maneira e não de outra. Bom, era muito difícil. Acha que foi uma atitude corajosa do Presidente São Lourenço, a forma como pediu perdão, digamos, por todos os crimes que foram cometidos, assumindo, digamos, o passivo? Sem dúvida nenhuma. Quando o Presidente decidiu fazer esse discurso em 26 de maio de 2021, de facto foi o ápice do trabalho da Civicop. Né? Foi, de facto, o Presidente instruiu a criação da Civicop, né? Elaborou-se o projeto, aprovou, congregamos aqueles todos, toda a gente, ele próprio disse, todos os partidos com assento parlamentar devem fazer parte e estão lá, as igrejas, a sociedade civil, e num trabalho paciente fez isso. E o Presidente teve a coragem, quando as coisas amadureceram, porque eu reportava diretamente ao Presidente todo o trabalho, e ele interessava-se muito de saber, às vezes chamavam para saber como é que estão a andar as coisas. E hoje, para o próprio monumento, ele empenhou-se pessoalmente para que esse projeto avançasse, porque faz parte da personalidade dele. Então, quando ele faz o discurso, não é um discurso forçado, é um discurso que ele faz porque a personalidade dele está muito voltada para a reconciliação.
ele é muito humano. Antes disso, já tinha resolvido o problema do corpo de Savimbi, que foi trasladado do Luena para o Lupitanga, do general Ben Ben, encarregou-me a mim próprio de ir à África do Sul buscar o corpo, eu fui, né, trouxe no mesmo avião, depois houve aquela cerimónia grandiosa de um general das Forças Armadas, e, portanto, era natural que, em relação ao 27 de maio, o Presidente assumisse o mesmo tipo de postura reconciliatória e humanista. A ver? Portanto, foi algo muito encorajante, né? E também de muita coragem da parte dele. Né? Coragem por pedir desculpas publicamente. Encorajante, porque todos nós estávamos engajados neste trabalho, sentimos, de facto, que tínhamos ali uma âncora fixa, uma âncora forte para podermos prosseguir, porque não é fácil fazer esse tipo de trabalho. É de uma sensibilidade muito grande, é preciso medir bem as palavras, as sensibilidades, porque as pessoas sentem e temos que respeitar o sentimento. E sofreram muitas delas, houve muito sofrimento. Eu também passei por isso, né? E, portanto, sei avaliar. Então, era necessário fazer esse trabalho com essas cautelas e o Presidente, com essa âncora, foi realmente inexcedível. Uhum. Professor, acho que está a ser super interessante a nossa conversa e creio que está a corresponder à expectativa das vastas audiências da TV Zimbo, dentro e fora de Angola, mas certamente que, e aliás eu também tenho interesse em saber o que é que o professor está a fazer agora. Bom, eu não fui reconduzido para o cargo de Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Mas queria continuar. Não, eu devo ser sincero que não. Eu já tenho 72 anos, tinha 71, né? É a altura de as pessoas descansarem, dar lugar aos mais novos. Olha, está lá o Dr. Marcelo Lopes, um excelente Está a corresponder, quadro. na sua opinião? Hã? Está a corresponder? Muito, melhor do que eu. Melhor Sério? do que eu. Sim, melhor do que eu. O Dr. Marcelo Lopes é uma excelente pessoa, como pessoa, e tecnicamente é inexcedível. Ele foi meu aluno também, ele viu e muitos outros. Bom, e não fui reconduzido um pouco também, penso eu, porque eu fui transmitindo sinais para pessoas, etc., que era melhor parar. Eu não sei se os sinais chegaram ou não. A verdade é que o Presidente chamou, tive essa honra, chamou-me para anunciar que não me iria reconduzir e convidava-me para ser Conselheiro da República. Então, hoje sou Conselheiro da República e espero continuar até o final. E tem aconselhado o Presidente? O Conselho da República funciona em 2 níveis. Não precisa de aconselhar só quando há reunião. Não necessariamente, mas nos intervalos também é possível. E há muitas maneiras de fazer isso, etc. Mas, pronto, essa é a função que eu estou a exercer agora, né? E faço com muito gosto, né? Não tenho muito trabalho. A função de Conselheiro da República não é incompatível com a atividade privada, quer empresarial, quer como advogado. Reabri o meu escritório de advogado, né? E cuido da minha vida empresarial, dos meus projetos empresariais. E estou mais tempo com os meus amigos. Amigos de hoje ou amigos de ontem? Do Coninga, do Cuito, enfim, de Malanche? A dinâmica das amizades é uma coisa interessante. Tem amigos de infância ainda? Ainda tenho. Mas, conhece os nomes, sabe os nomes? Ainda se lembra deles, convivem com regularidade? Mas aqueles que são... Ou ficam pela conversa ao telefone? Bom, entretanto, cada um foi para o seu destino, não é? E alguns também já... Vamos lá fazer esse exercício, professor. Vamos nomeá-los, os amigos do Coninga, de Malange, da Tropa... Eu tenho uma memória um pouco complicada para nomes, né? Lembro-me das pessoas,
lembro das circunstâncias, mas os nomes tenho muita dificuldade de memorizá-los. É um pouco difícil, não quero arriscar. Mas conheço os netos todos e não se esqueceu dos nomes dos filhos. Dos filhos. Dos filhos? Sim. Não. Posso esquecer a data de nascimento. Às vezes tenho dificuldades disso. Como é que se lembra do aniversário deles? Porque o Tuca tem o dia dela é 20. É 20. E o da minha filha, Ana Ema, é 24. Ou vice-versa. 24 de... Eu já não... Não, a mais velha, por ser talvez a mais velha, eu nunca esqueço, é de 30 de março. Né? O Tuca é de outubro, não, o Tuca é de setembro, 20 de setembro, e a Ana Ema é de 24 de outubro. Pronto, tá bem, acho que acertei. Bom, mas quando chega a data do lançamento dos seus livros, a família está toda lá. Está lá. Eu estou com a mesma mulher há 48 anos. Algumas pessoas começam, mas o que é que se passa contigo? Não, espera aí. Eu é que pergunto o que é que se passa com vocês. E desporto? Desporto, eu sempre gostei muito de voleibol. Voleibol e tal. Mas praticou? Pratiquei enquanto estudante. Mas depois, como desporto para assistir e ver, gosto muito de futebol, gosto de basquete e gosto do handball. Eu fui dirigente associativo da Federação Angolana de Handball. No tempo em que o Archer Mangueira era o presidente, eu fiz parte da equipa dele. Fomos com as nossas pérolas. As pérolas. Para... Bom, vamos a Paris. Exatamente. Em julho. Mas nós levamos aos 100 anos das Olimpíadas, na Grécia, e também fomos nas Olimpíadas seguintes à China. Pequim. Mas a nossa estreia nas Olimpíadas foi em 80, em Moscou. Foi? 1980, em Moscou. Em Moscou. Foi a nossa estreia nas Olimpíadas. Exatamente. Então, pronto, tenho essa passagem também pelo desporto. Agora, aquilo que eu gosto... Mas o clube do coração? Aqui em Angola é o 1º de agosto. Em Portugal é o Benfica. É o Benfica. É o Benfica. No Brasil é o Flamengo. Mas Benfica por causa de Eusébio, o Flamengo por causa do Zico? Não, porque o meu pai habituou-nos a ser benfiquistas. O meu pai, em casa, dizia, olha, as meninas, Sporting, os rapazes, Benfica. Então ficou assim. Mas uma das meninas foi rebelde, passou para o Benfica. Era Benfica. Era Benfica. A minha mãe era Queria distribuir os clubes para melhor discutir. É isso. Acho que havia essa estratégia da parte dele. Aquilo Professor, que eu gosto em termos de prática, desportiva, de jogar, etc., é xadrez. Pois bem, o professor está ligado à moderna legislação económica e também mineira. Em termos de literatura, vamos ter novos livros em 2024? Sim, vamos. Já tenho praticamente concluído um livro. O título, não sei se ainda é provisório ou se vai prevalecer, é A Filha do Feiticeiro. A Filha do Feiticeiro. É a história de uma jovem cujo pai é acusado de feitiço e é morto. A mãe é perseguida juntamente com a filha, foge, e então começa aí a saga da Maria. Ela chama-se Maria. Mas ela é depois raptada para a escravatura humana, passa por essa experiência complicada, conhece, entretanto, novas realidades, ela vai passando por muitos acontecimentos dramáticos, mas vai tirando a parte boa desses acontecimentos em termos de experiência. Ela chega a embaixadora, torna-se professora catedrática na Sorbona. Depois, por causa da intervenção política dela a favor da África, ela é convidada pelo secretário-geral das Nações Unidas para ser embaixadora de boa vontade. Professor, não nos venda tudo, vamos aguardar pelo livro. Foi bom ter, no entanto, contado aqui a história do ponto de vista ficcional, mas escritor preferido? Olha, gosto muito de ler o Pai Petela. Aliás, ele inspira muito os escritos que eu faço. Gosto de ler também o Água Lusa.
Gosto de ler o meu amigo Boaventura Cardoso. Boaventura Está Cardoso. sempre nos seus lançamentos e convido-o sempre para, É verdade. digamos, abrir É verdade. a jornada. Foi ele que prefaciou O o meu último livro, livro. O Exato, Grande exato. Império Cassitur. E o Pepe Tela fez a contracapa. Mas este grande império Cassitur já precisa de uma nova edição. Eu penso que sim, vai ser editado agora em Portugal. Houve 2 publicações, uma na África do Sul, outra no Ruanda. Agora vai ser em Portugal e depois possivelmente haverá na Nigéria também. Aqui, internamente, creio que está praticamente esgotado. Acho que haverá uma segunda edição. Pois bem, professor, a próxima entrevista vai ser conduzida por Adriano Michens, vai convidá-lo para o programa Margens e Travessias, um programa que está agora na grelha de programas da TV Zimbo. Estamos a celebrar 15 anos, juntos fazemos história. Francisco Queiroz com a TV Zimbo há 15 anos. Uma mensagem para os telespectadores e também para os funcionários da TV Zimbo. Sim, senhor, com muito gosto. Em primeiro lugar, que se mantenham com esta firmeza na qualidade da informação e, sobretudo, na isenção. Às vezes não é fácil, por causa das linhas editoriais. A Zimbo agora também tem uma relação com o Estado mais estreita, etc. Estamos no domínio público, desde 2020. Exatamente, mas mesmo assim continua a ser, digamos assim, uma informação um pouco mais alargada, mais descomprometida do ponto de vista dos compromissos, né? Compromissos, digamos, políticos, editoriais. Então, e depois tem uma grelha de programas muito interessante, que traz uma lufada de ar fresco àquilo que é a tradição da televisão em Angola, né? E tem programas noticiosos, programas de atualidade, de debate, também muito interessantes que toda a gente gosta de ver, né? Esse programa de domingo à noite, o noticiário muito animado por si. A revista Zimbo. A revista Zimbo. Então, a minha mensagem para os editores e para os trabalhadores em geral é que continuem a manter esta casa com esta firmeza e com esta linha para que, de facto, possamos continuar a beneficiar todos deste grande serviço de televisão. Muito obrigado, professor Francisco Queiroz. Cara a cara hoje com o protagonista da história da TV Zimbo, o professor Francisco Queiroz foi o primeiro entrevistado aqui no programa Cara a Cara. Aconteceu no dia 16 de dezembro de 2008. 15 anos depois, estamos aqui. Juntos, fazemos história. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Boa noite.